Você já percebeu que quando algo não está dando certo, ou se você está morrendo muito em um jogo, você apenas desliga ele? Ou talvez faça como algumas outras pessoas, que elas entram em personagens para conseguir se expressar ou conviver em situações. Na vida real, a gente não tem o botão de desligar, nem mesmo o de repetir uma ação. Eu acredito que muitos de nós já passamos por diversas situações onde a única coisa que a gente quer é excluir aquilo da nossa mente, ou talvez da mente das outras pessoas. As cobranças da vida não são como quests que a gente decide como vai realizá-las e quando vai realizá-las. Escolhendo por ordem de interesse pessoal, sua aparência você quer mudar como os padrões que você deseja, e muito menos como gostaria que as pessoas te enxergassem. Muitas pessoas têm isso tão intrínseco na sua mente que quando tenta se enxergar de outra forma, não consegue. Ele só consegue se enxergar do jeito que as outras pessoas enxergam ele. Você já pode ter vivido isso, como quando alguém olha para você e fala: "Que sorriso bonito". E quando essa pessoa fala isso, muda alguma coisinha, mas de repente passa-se semanas e outra pessoa olha para você e fala: "Que sorriso bonito". Quando você menos espera, você já está conseguindo se enxergar com um sorriso mais bonito. E isso foi projetado porque outras pessoas falaram, não porque você talvez realmente, de verdade, ache que seu sorriso é mais bonito. Mas não, você não pode achar que o seu sorriso é bonito porque alguém falou que o seu sorriso é bonito. E não, você não pode deixar de dar ração pro seu cachorro porque você quer matar o Rei dos Goblins em algum jogo. Seu cachorro ele pode morrer de fome, enquanto o Rei dos Goblins ele vai continuar existindo naquele jogo. E quando ele quiser, quando você quiser matar esse Goblin, é só você abrir o jogo da onde ele exatamente parou, que você vai conseguir. Você tem as suas responsabilidades e a vida vai te cobrar exatamente como você as priorizou. Porém, alguém que vive isso todos os dias só pode ser considerado um herói. Mas quando eu digo um herói, é realmente um herói. Eu estou falando de uma cidade que não dorme. Uma responsabilidade que foi colocada a ele, desde que foi imposto a ele o cargo de Justiceiro de Gotham. Batman, ele não é como nós. Para ele não existem dias da semana, não existe segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Para ele, todos os dias são dias de trabalho. Um trabalho não remunerado que ele trabalha 7x7 e que em dias de feriado, o seu trabalho fica cada vez mais difícil. Tendo alguns exemplos ótimos para vocês, como Batman Longo Dia das Bruxas, que de repente um serial killer aparece na cidade e começa a matar dezenas de pessoas só por conta do Halloween. Para deixar o clima um pouco mais divertido, a gente tem o Mr. Freeze, que quase todo Natal ele decide deixar Gotham inteira congelada, para, vocês sabem, né? Deixar um clima natalino. Com essa premissa, a gente consegue entender como tão dedicado um lunático consegue ser, voltando todos os dias com as costas mais machucadas do que um leão que luta na selva pela sua própria vida. E um contraste, eu diria, muito importante é que o Batman, todos os dias que ele sai de casa, ele luta pela própria vida, enquanto todos os bandidos lutam contra a vida dele, no caso, para matar ele. Eu acredito que a sua moralidade acaba deixando o seu trabalho bem mais difícil. E uma pessoa que eu vi com os meus próprios olhos conseguir tudo aquilo que queria, mas não porque as pessoas acreditavam nele, mas sim porque ele queria o que ele queria. E com muita disciplina e esforço, a gente fala sobre um supervisor de 19 anos. Um garoto que virou noites e trabalhou incansavelmente para melhorar tanto as suas metas quanto as dos seus funcionários. E eu vi esse simples garoto sair de um dos melhores analistas para um dos melhores supervisores que eu já vi. Sua trajetória de, na segunda-feira, ser só mais um e na terça-feira já ser um supervisor foi de praxe um momento onde ele abdicou de
todos os seus estudos e todo o seu lazer durante 6 meses, somente se dedicando a se tornar um supervisor melhor. E todo esse sacrifício veio com um salário de R$ 4.000 com 20 anos. O que esse jovem não sabia é que muito desse dinheiro não viria só do seu trabalho duro, mas também de muita da sua saúde. E aos 21 anos, eu vi esse garoto tendo a sua primeira crise de ansiedade, o que fez com que ele ficasse trêmulo e perdendo todo o controle, tanto de si quanto de toda a situação, precisando descer lances de escada com a sua visão apagando, e quando ele deitou no puff, ele se sentiu uma pessoa muito vulnerável, onde todos viam quem realmente ele era. O que ele havia entendido de maneira errada é que ele poderia controlar os seus funcionários, controlar como eles iriam reagir e como eles entenderiam as suas próprias metas, se esforçando ou não para concluí-las. E por achar que ele realmente tinha o total controle tanto da sua equipe quanto de toda a situação, no seu primeiro deslize ele entendeu, a vida mostrou para ele quem realmente mandava ali. E alguém que realmente entende que não manda tanto quanto a gente acha que manda na vida é alguém que diria a frase: nós somos mais fantasmas do que pessoas. Essa frase, dita por Arthur Morgan, mostra como nós somos mais espectadores do que pessoas que realmente vão mudar o mundo. Um cowboy que, após anos convivendo em uma terra de Velho Oeste, onde praticamente ele e a sua gangue controlavam tudo, ele acaba entendendo que, na verdade, todo aquele controle que eles tinham não significou de nada. Ele era uma pessoa ruim com ideias boas, que quando ele tentara ser uma pessoa melhor, ele acabava não conseguindo, porque os seus lemas e dilemas traziam de volta aquele cowboy, aquele faroeste que sempre o levavam a ser uma pessoa ruim, mesmo quando as melhores ideias estavam na mente dele. O ponto interessante é a sua redenção, que é trazida através da frase dita anteriormente. E o grande questionamento é: um homem ruim pode se tornar um homem bom? O Arthur Morgan, ele é quase como um personagem dentro de outro personagem. Por mais que vejamos aquele personagem como um homem bom, ele não deixa de ser um homem ruim. Mas que com a sua redenção, ele conseguiu se tornar um personagem muito além de ser só um cowboy ruim. Ele tem muitas camadas, e esse personagem, ele demonstra, ele exala ser alguém bom, mas sendo ruim. E eu acredito que o grande problema tá onde a gente decide quem realmente é o herói, porque nem o Batman controlava Gotham e nem o supervisor controlava as pessoas, e nem Arthur Morgan conseguiu controlar o próprio destino. E talvez, mas só talvez, o grande problema nosso é que nós compramos cedo demais a ideia de que nós podemos controlar tudo. Pessoas diriam que se você faz tudo certo, nada vai dar errado. Também as pessoas diriam que se você segue uma vida de disciplina, em algum momento há das coisas serem mais previsíveis. Mas a vida não responde bem a planilhas, nem metas e muito menos promessas feitas durante a madrugada. A quebra vem exatamente quando a gente entende que o problema nunca foi falhar. O grande problema é que a gente acredita que era possível não falhar. O Batman apanha todos os dias. O Arthur, ele perde tudo. E o supervisor, ele perde a sua saúde antes dos 22. E mesmo com tudo isso, ninguém que estava ali era fraco. Eles apenas chegaram perto demais do limite, acreditando que eles ainda estavam no controle. E seja exatamente aqui que alguma filosofia, sem ser nomeada, começa a sussurrar alguma coisa. Você não controla o mundo, não controla as pessoas e muito menos controla os resultados. Você controla apenas a forma como vai atravessar tudo isso.
O Arthur Morgan não se torna alguém bom porque ele muda o passado. Ele se torna alguém bom porque ele entende como encarar o futuro. E Batman, ele não é herói porque ele salva as pessoas, mas porque ele continua, mesmo sabendo que Gotham nunca vai mudar. Mesmo que anos se passem de dor e sofrimento, o Batman ele vai continuar lutando por todos. Talvez aquele supervisor de 20 anos que, no meio de uma crise de ansiedade, possa ter encontrado um dos momentos mais honestos da sua vida. O instante em que a armadura caiu. O momento em que ele entendeu que ser forte não é segurar tudo. E foi exatamente o momento em que eu entendi que eu não precisava segurar toda aquela responsabilidade. No fim, a vida não seja sobre vencer batalhas, subir de cargo ou salvar cidades. Talvez seja sobre entender o seu próprio papel dentro do caos. Aceitar que algumas vezes as coisas escapam e escolher ser o mais digno possível dentro delas. E talvez sejamos mais fantasmas do que pessoas, passando por cenários que não controlamos e vivendo histórias que não escrevemos. A pergunta que fica não é se você vai perder, porque em algum momento você vai perder. A grande pergunta que fica é quem você escolhe ser enquanto tudo isso acontece. E essa resposta ninguém pode dar por você. Um grande abraço, um beijo, tchau.